Querido, eu quero pensar com você nessa noite. Você que está aqui, você que é membro desta igreja, que faz parte da família Memorial, mas você que ainda não é membro dessa igreja, que é congregado, que está caminhando conosco, eu também quero pensar com você a respeito de um assunto muito interessante, que vai mudar a sua vida ou a sua perspectiva de vida a respeito do crescimento. Para você que nos visita, que está aqui a primeira vez ou já veio algumas vezes, mas está nos visitando, seja muito bem-vindo a esse lugar. O Espírito Santo é a pessoa mais feliz que está aqui porque você está. Então sinta-se bem, sinta-se à vontade, sinta-se parte, sinta-se incluído. E essa mensagem também é para o seu coração. Eu quero trabalhar aqui com você baseado no seguinte tema: os transformados crescem. Qual é o tema? Ok. Eu queria que você acompanhasse aí na projeção o texto que nós vamos ler juntos. Ele é bem facinho e pequeno, lá de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Coloca aí, campeão. Beleza. Vamos lá? Tá dando para você enxergar? Faz um sinal assim com a mão. Tá dando para você enxergar bem? Então vamos ler com voz uníssona. Antes... Senhor, fala ao nosso coração, Espírito Santo. Eu quero ser um homem transformado para crescer. Eu não quero ser como ontem. Eu quero ser, na matéria do crescimento, maior hoje, mas pequeno comparado ao amanhã. Eu quero crescer, Senhor. E eu sei que os meus irmãos, os meus amigos, aqueles que nos assistem pela web, aquele que nos acompanham aqui no auditório, eles também querem crescer. Então, Espírito Santo, começa a trabalhar no nosso coração aquilo que o Senhor trabalhou com Pedro lá, quando ele orientava as pessoas que o cercavam. Dai-nos o crescimento através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse assunto é um assunto muito interessante. Lá na carta de Pedro, ou que o apóstolo Pedro escreveu, ele vinha batendo um papo, sabe, Renan, com as pessoas que o cercavam, com o povo que já havia aceitado ou se entregado ao cristianismo, mas também outras pessoas que ouviam a sua fala. E Pedro, a ideia de Pedro, queridos, ali, ao escrever essa segunda carta, era chamar a atenção do povo, dos crentes daquele tempo e das pessoas, para algo assim de suma importância. O que era isso, pastor? A volta de Cristo e a glória eterna dele. Pedro estava preocupadíssimo em chamar a atenção do povo para essa percepção. Se é que você me entende. Pedro estava preocupado com o povo que estava caminhando próximo a ele, porque parecia que o povo tinha perdido a esperança daquilo que eles chamavam lá, no tempo dessa história, da segunda vinda. Ok? Mas Pedro,
ao escrever a segunda carta, ele escreve para combater as heresias que eram pregadas pelos pensadores da sua época, que não acreditavam mais nessa volta ou nessa segunda vinda de Cristo. Então Pedro, depois de ter massificado o povo com a primeira carta, Pedro agora então passa a escrever, a conduzir um ensinamento para o povo, para combater essas questões que estavam muito enraigadas, muito conectadas ao povo, entende? Pedro estava preocupadíssimo com isso, em combater os falsos mestres. Pedro estava preocupado em dizer: olha, isso não é assim, isto é assim, nós não estamos aqui por isso, nós estamos aqui por aquilo. Ele não veio por isso, ele veio por aquilo, e ele voltará. Entende? Pedro estava caminhando com o seu ministério da palavra acerca do ensinamento de como o povo deveria andar e crescer. E é exatamente isso que eu quero pensar com você. Pedro estava desafiando o povo a deixar os ensinamentos errados e começarem a apegar-se à palavra da verdade, entende? Pedro estava querendo ensinar o povo que eles não poderiam mais viver em cima do muro. Pedro estava ensinando ao povo que eles não poderiam mais negociar com a palavra. Ou eles estavam com Cristo, ou eles acreditavam em Cristo, ou eles estavam com a palavra, ou eles seguiam a doutrina, ou não. Era esse o assunto da segunda carta. Era essa a situação ali. E Pedro então estava desafiando o povo a viver essa verdade. E a verdade era que quanto mais o povo se apegasse a essa palavra, mais eles cresceriam, mais eles avançariam, mais eles ficariam robustos, cheios da palavra, e passariam a entender de fato a vontade real de Deus. Entende isso? Era isso o assunto ali. E sabe o que me chama a atenção? É que Pedro, ao bater nesta tecla, estava afirmando para o povo que a palavra transforma. Pedro estava então aplicando para o povo que a palavra transforma, e que aquele que é transformado pela palavra, era impossível dele não crescer. Pedro estava solidificando as bases do cristianismo, dizendo para o povo o seguinte: se vocês se apegarem à palavra, se vocês conhecerem a verdade, se vocês andarem na verdade, se vocês detiverem a verdade com vocês, vocês romperão, vocês crescerão. E que verdades são essas? As verdades que são contidas na Bíblia. Essa era a base sólida da carta. E sabe que isso tem muito a ver comigo e com você? Isso tem muito a ver com o nosso tempo de hoje. Isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo aqui e agora. Porque esse tempo é o tempo onde as heresias, as leviandades estão imperando. Esse tempo é o tempo que a leviandade está destruindo ou tentando destruir a palavra da verdade, desconstruir aquilo que a Bíblia tenta construir em você, em mim. Entende isso? Isso tem muito a ver conosco, porque esse tempo que nós vivemos é o tempo do que o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. É ou não é? Seja sincero. Quantas a gente vê por aí
que o errado tomou o lugar do certo e nós nos amoldamos a isso, fazemos o errado porque ainda dizemos o seguinte jargão: todo mundo faz assim. É desse jeito mesmo. Se não for assim, não vai. E Pedro, naquele tempo, já estava combatendo esta questão. Isso tem muito a ver conosco, porque nós nunca vivemos um tempo de tanta banalização da família. A família está sendo jogada num degrau mais baixo possível, onde a cultura do momento é que tudo pode se fazer e que tudo é família. Entende isso? O tempo que você está vivendo, chamado hoje, tem tudo a ver com o tempo das heresias do passado, da carta de Pedro. Tempo onde a promiscuidade cresce, avança e a seriedade saiu de moda. Tempo onde você trata com alguém e não tem seriedade mais naquilo que se trata. Isso tem muito a ver comigo e com você. Então Pedro tinha razão. O conhecimento da palavra, querido, gera o crescimento. E o crescimento gera transformação. Sabe por quê? Porque os transformados crescem. Os transformados, eles têm a solidificação da palavra. E hoje pela manhã eu aprendi aqui. E aprendi que nós precisamos então ter isso enraizado em nós. E você vai ver que a raiz do contexto, a exegese desse texto, vai falar do conhecimento acerca da profundidade, da raiz. Esse texto trata isso. Então a grande pergunta aqui é: pastor, o que eu faço para ser um crente transformado? O que eu faço para crescer? O que eu faço, pastor, para me tornar um transformado e crescer e avançar? Fácil, simples, muito simples. Os transformados, queridos, eles crescem recebendo as orientações de Jesus. Um transformado, ele não escuta conversa alheia, ele não dá atenção a parolheiros, ele não dá ouvido a conversa fiada. Um transformado, ele conhece a voz do mestre e ele obedece a voz, porque a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. Transformado, querido, está atento. Sabe quando é para ir e quando é para ficar. Sabe quando é para se levantar ou quando é para deitar. Não pula de galho em galho. Transformado recebe orientações. Perceba o texto. Antes, crescei na graça e conhecimento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi esperto. Pedro poderia dizer: antes crescei na graça e no conhecimento. Mas ele fez questão de afirmar da onde vinha este conhecimento. Pedro, ao pontuar este texto, deixa bem claro que tipo de orientações eu, pastor Vicente, mas vocês também deveriam ouvir. Quais são as orientações certas? Quem pode nos orientar ou não? Pedro estava falando que nós deveríamos ouvir as orientações vindas de uma base sólida e não vinda de uma coisa que ruim. Exemplo: quase que todo mundo aqui já construiu uma casa, ou mesmo comprando ela pronta, procurou saber se tinha alicerce. Mentira ou verdade? Você moraria numa casa sem alicerce? Pode responder, você moraria? Claro que não. Eu moro num prédio com 17 andares. Eu espero que aquele alicerce seja bem profundo, né, Dudu? Você riu, né? Você não mora lá, né?
Queridos, ninguém quer receber orientação de quem não tem base sólida. E Pedro tinha base sólida. Pedro estava experimentado. Pedro foi tratado pelo mestre, andou com o mestre, errou. E o mestre o resgatou, o levantou e disse: tu és meu. Ele recebia as orientações do mestre. Então nós devemos buscar as orientações numa base sólida. Quando Pedro expressa assim: crescei em conhecimento, sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava falando do aprofundamento. Ou seja, trazendo isso do original grego para o original da língua portuguesa, ele estava falando o seguinte: a raiz sua precisa se aprofundar. E sabe o que isso quer dizer? Não se trata de conhecer só a leitura bíblica. Se trata de ter intimidade com o Senhor da leitura. Não se trata só de carregar esse instrumento aqui, ó. Se trata de conhecer, de ter intimidade com o Senhor desta palavra. Não se trata simplesmente de conhecê-lo, de ouvi-lo falar. Como Jó disse lá no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É exatamente isso. Olhando neste campo aqui, os seus olhos precisam estar fitos no Senhor. Você precisa ver o Senhor. E aí você pode dizer: pastor, eu não vou vê-lo. Então faça um favorzinho, passa a senti-lo. O que Pedro estava tratando ali, que eu quero tratar com você, não se trata simplesmente de dizer eu ando com Jesus. Se trata de ter um conhecimento, um relacionamento profundo, diário, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Era isso que Pedro estava tratando naquele tempo. Era isso que fez o povo avançar. Foi essa multiplicação que fez o povo crescer. Foi assim que o povo veio crescendo e que a igreja veio avançando. Então eu aprendo uma coisa aqui. Aprendo que o conhecimento que faz crescer não pode ser apenas teórico, mas ele deve ser experimental. O conhecimento não deve ser teórico. Diga isso, teórico. Ele deve ser experimental. Você tem que deixar o campo da teoria, o campo do achismo. Foi dito hoje de manhã e eu concordo profundamente. Tem muita gente que diz que sabe tudo e não sabe de nada. Sabe de nada. Se você aprofundar um pouquinho com ele na palavra, ele não sabe nada. Ele diz que sabe: eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, mas não sabe nada. Jesus está te chamando hoje para sair do campo da teoria e passar a vir para o campo experimental. As orientações precisam sair do campo teórico. Você precisa colocar isso na prática. O próprio Pedro disse uma coisa que vai aparecer na tela aí. Me ajude, por favor. Por isso, esse é o teor de toda a carta. Pedro diz o seguinte: olha, é importante que enquanto vocês aguardam com expectativa este acontecimento, que acontecimento? A eternidade, a volta de Cristo, a segunda vinda. Enquanto você aguarda, não perca a fé. Não deixe se manchar. Livre-se das culpas. Pedro estava ou não estava preocupado com os crentes daquele tempo? Sabe o que isso me chama a atenção? Eu ando preocupado com os crentes desse tempo. Eu não sei você. Porque às vezes a gente banaliza tudo. Tudo pode. Tudo pode. Eu não sei se você sabe, você que nos visita, nós somos uma igreja com propósitos.
E essa mensagem está no campo do discipulado. Atende o propósito discipulado. Pedro estava preocupadíssimo com os crentes do seu tempo, e Jesus então estava nos orientando, ou os orientando, através da carta de Pedro, para que eles passassem a viver uma vida de transformação, e essa vida de transformação geraria o crescimento. Sabe por quê? Fácil. Porque os transformados crescem. Se você não lembrar nada dessa mensagem, você vai lembrar que os transformados crescem. Se você sair daqui só lembrando, os transformados crescem, você vai lembrar que tem que ler a palavra. Nós tínhamos um professor de hebraico, lembra? Que ele mandava a gente figurar as coisas, associar. A gente não aprendeu hebraico de jeito nenhum, né? Era um negócio difícil. Fala a verdade, pastorzão. Era um negócio difícil, era ou não era? Negócio de hebraico, meu irmão, é difícil. Mas nós pegamos um japonês lá, que era fera. E o cara começou a dizer, associa isso com isso. Rapaz, você sabe que até hoje eu não esqueço. Então quando você lembrar que os transformados crescem, você vai lembrar que os transformados recebem a orientação de Jesus. Que os transformados não negociam a sua santidade. Que os transformados são cidadãos do reino e não cidadãos da terra. Você nunca mais vai esquecer isso. E aí eu e você paramos de negociar com o mundo. Paramos de negociar as coisas que celestiais, as bênçãos celestiais que estão na nossa mão. Nós estamos entregando por lentilhas. Entende isso? Segundo lugar, você está comigo? Faz assim com a sua mão. Aleluia. Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Os transformados crescem. Segundo lugar, aceitando o chamado de Jesus. Rapaz, eu custei para entender esse negócio. Chamado é chamado. Quando você é chamado, você não negocia. Olha o verso. A ele seja dada a glória. Você nasceu para glorificar a Deus. Amém ou não amém? Você nasceu também para glorificar a Jesus. Amém ou não amém? Mas para tanto você precisa aceitar esse chamado de vida. Só glorifica quem aceita, meu irmão. Só dá louvor a Deus quem tem compromisso com Deus e quem tem essência de Deus. Porque se você não tiver a essência de Deus, você tem a essência do mundo. E se você não tem a essência de Deus e tem a essência do mundo, você glorifica a outro e não a Deus. É fácil. Viu a matemática? Certinho. Não tem erro. Aceite o chamado. Como eu e você sabemos, existem várias formas de se glorificar a Deus, é ou não é? Várias formas. Para os crentes, os ministérios. Eu trabalho em tal ministério, em tal. Tem gente que trabalha em 10 ministérios. E aí eu não estou criticando quem trabalha em 10, quem trabalha em 5, quem trabalha... Não leve a minha palavra para esse lado. Eu estou dizendo que os crentes acham que isso é glorificar a Deus. Também é. Exercer o ministério que Deus te chamou para exercer. Mas sabe o que mexe com o coração de Deus? Você quer saber o que mexe com o coração de Deus? Se você não pedir, eu não conto. Você quer saber ou não quer? Todo mundo quer saber, o povo curioso, né? Sabe o que mexe com o coração de Deus? É a glorificação pessoal. É quando você está no secreto, sabe? Quando você entra no secreto, quando você entra no Santo dos Santos, onde ninguém está te vendo e você diz: Pai, eu te louvo aqui, eu te adoro. Eu te adoro porque o Senhor é bom. Eu te adoro porque o Senhor é eterno. Eu te adoro porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é conselheiro. O Senhor é precioso. Isso mexe com o coração de Deus, meu irmão. Porque Deus é apaixonado por você. Ele deu a vida por você. Não adianta você glorificar aqui, pular aqui, dar salto aqui, virar cambalhota aqui, mas quando chega em casa não faz nada. Tem uma outra coisa que mexe com o coração de Deus. É quando essa glorificação pessoal
faz com que outras pessoas se acheguem a Ele. Isso é preocupação de Deus. É quando você, no secreto, glorifica Ele, e quando a sua vida de glorificação faz com que outros se aproximem dEle. Você anda por aí e as pessoas estão vendo o que de diferente em você? As pessoas andam lhe perguntando: você tem um negócio diferente ou não? Sua vida tem um brilho especial chamado Espírito Santo ou não? Ou você passa despercebido? Se você não disser que é crente, você trabalha na tua empresa há 20 anos e ninguém descobre. Jesus está te dando uma orientação: atender o chamado e deixar brilhar a luz de Cristo em você. Glorificar a Jesus de forma pessoal é aceitar esse chamado, sabe? É dizer: olha, é comigo mesmo, Senhor, pode parar de falar. É comigo mesmo que o Senhor está falando. Eu vou parar de fugir, porque aonde eu vou, o Senhor diz: não adianta, tu és meu. Entende isso? Um dia eu estava sentado num banco de uma igreja, 20 anos atrás. Eu era um fujão, sabe? E eu fui numa igreja daquela bem tradicional. Nada contra, tá, irmãos? Só para você entender. E o pastor ia pregar. E eu já estava sabendo quem era o pastor. Tomei todas as informações devidas, sabe? Sabe quando você vem aqui que você diz assim: vou lá porque tá tudo certo, vai ter a música tal, vai ter o pastor tal, vai acontecer assim, o cronograma é assim, sabe como é? Aí quando você chega aqui, você toma uma surpresa. Não acontece nada do jeito que você planejou. Foi assim comigo. O homem que ia pregar não pregou. Mandaram outro. E o outro era bem abusado, pregou num texto lá de Ezequiel, dizendo: conheces o verdadeiro atalaia de Cristo? Isso significa homem de Deus. E ele começou a me esbufetear com a palavra, porque eu era fujão. E ele começou a pontuar: um homem faz assim e não assim. Tu diz que é homem, mas tu não faz assim, tu faz assim. Tu diz que é sério, mas tu não faz assim, tu faz assim. Segura o cinto aí, meu irmão, que o Espírito Santo está falando com você mesmo. Seriedade é andar em retidão, é atender o chamado, ainda que esse chamado te envergonhe diante da sociedade. Porque Cristo não teve vergonha de ir nu para o madeiro por causa de você. Entendeu esse negócio? Cristo não teve vergonha de morrer por você, e você tem vergonha de dizer que é cristão. E você fica com esse jargão dizendo: não, eu não tenho chamado para pregar. Deixa eu desmitificar uma coisa: todo mundo tem o chamado para pregar, nem que seja no individual. Você pode até não ter o chamado pastoral para estar aqui no púlpito, mas para pregar individualmente você tem. Atenda o chamado, não fuja do chamado. Pastor, eu entendi, mas como eu faço isso? Fácil. Olha aí o que vai aparecer. Como eu atendo o chamado de Jesus de verdade? Troca isso em miúdos para mim. Fácil. Primeira coisa, deixando Ele dominar o seu coração. Sabe de uma coisa que eu descobri compartilhando com alguns colegas de ministério, com a Simone, que é psicóloga, e com outros? O coração é o centro das emoções. E quando eu falo coração, não é esse órgão que bombeia sangue não, tá? É a sua mente mesmo. Que a Bíblia, quando fala coração, às vezes as pessoas ficam tecnicamente achando que ela está falando do órgão que bombeia sangue. Não é, da mente. Em todas as traduções originais, coração é mente. Ok? Estamos combinados? Então, o coração é o centro das emoções.
E um coração com as emoções bem resolvidas é um coração transformado. Simples. Deixa Jesus dominar o seu coração. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele fazer morada no teu coração. E você vai perceber que você vai ser tão bem resolvido que você vai passar a ser um homem, uma mulher transformada e cheia do Espírito Santo. Não precisa muito não. Precisa só deixar Jesus entrar. A Bíblia me lembra uma coisa. Eis que a porta, bato. Se tu deixar, Ele entra. Abre a porta do teu coração. É o único lugar que a maçaneta está por dentro. Segunda coisa aí nesta verdade, deixando Ele conduzir a sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo, que é um outro apóstolo que não sabia de quase nada. Paulo não sabe de quase nada. Escreveu só 13 cartas da Bíblia, mas não sabe de quase nada. Quem sabe é a gente, né? Ele disse o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ou seja, o Jesus que conduziu a vida de Paulo no passado, o Jesus que conduziu a vida de Paulo naquele momento que ele estava em terra, é o mesmo Jesus que está aqui hoje e que quer conduzir a sua vida. Dá para dar um glória a Deus bem forte aí? Aleluias. Esse Jesus, querido, Ele está querendo conduzir a sua vida. Você precisa deixar. Você abre o coração, Jesus entra e você deixa, dá logo o volante para Ele, sabe? Eu quando viajo com os amigos, não vou falar quem são não. Tem uns amigos que andam devagar. É ou não é? Ô Elias já está falando, é uma luta. E tem uns amigos que andam correndo. Mas todos dois são bons de volante. O que anda devagar e o que anda correndo. Com todos dois eu fico com medo. Tanto com o que anda devagar, quanto com o que anda correndo. Não é, Robertinho? Não é de você que eu estou falando não, meu filho. Pode ficar tranquilo, tá bom? Estou falando de você não. O outro não está aí não, o outro é aquele mais gordinho, está de férias. Quando eu ando com esses dois caras, eu tenho medo com todos dois. Tanto com o que anda devagar, quanto com o que anda correndo. Só tem um que dirige a minha vida que eu não tenho medo. Ele se chama Jesus. Esse Ele pode conduzir a minha vida para qualquer lugar. Porque com Ele, querido, até o inferno vira céu. O céu é aonde Jesus está. Se você não sabia disso, fique sabendo. Se eu descer ao mais profundo, lá tu estará, disse o salmista. Então Paulo disse: pode me conduzir. E você deve dizer assim: me conduz, Senhor. Aí vem: mas como, pastor? Deixando Ele transformar seu ser. Mudanças de verdade, entenda isso, mudanças de verdade acontecem na alma. E a alma mudada gera transformação e crescimento. Então, querido, se você não consegue abandonar algumas práticas, o que você está precisando é deixar Jesus dominar o seu coração, deixar Jesus conduzir a sua vida, transformar você e mexer no âmago da tua alma. Porque às vezes a gente só deixa Jesus mexer no corpo. Tá um tal de finish aí agora, né? Ó, mexer no corpo. Jesus quer ir muito mais além do que do teu corpo. Jesus quer ir muito mais além. Ele quer mexer na sua alma. Ele quer mudar o seu coração de verdade. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você.
E você não precisa de autoajuda não, meu irmão. Você precisa da palavra de Deus. É a palavra que restaura o homem. É a palavra que muda o homem. É a palavra que arranca o homem do lamaçal do pecado. O salmista escreveu isso lá em Salmo 81:10. Disse: eu te tiro da terra do Egito, porque tu és meu. Eu não sei porque que o Espírito Santo está insistindo com isso. Sinceramente, aceite o chamado para crescer, meu irmão. Por quê? Por quê? Porque os transformados crescem. Os transformados crescem. Os transformados param de bater pezinho. Os transformados param de ter mimimi. Os transformados não perdem tempo. Eles crescem. Crescem. Eu sei que crescer dói. Crescer dói. Mas a dor produz bênção. Nesse caso. Em último lugar, os transformados crescem vivendo a missão de Jesus. Assim agora, grave isso, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro fecha isso. Fecha o assunto aqui dizendo: olha, assim agora, aqui, mas também na eternidade. Então viveremos a missão de Jesus aqui na terra, como lá no céu. Viveremos a missão de Jesus na terra, fazendo o trabalho de evangelizar as outras pessoas e conduzi-las ao encontro real com o Mestre. E no céu, pastor, no céu, temos uma missão, a missão de glorificá-lo por toda a eternidade. Então a missão de Jesus, ela não fica só neste tempo. A missão que você aceita, você começa aqui e termina lá. Entende isso? Como você já sabe, Jesus é o centro da carta de Pedro. Mas Jesus não é só o centro da carta de Pedro, não. Jesus é o centro de toda a Bíblia. E esse Jesus, que é o centro da carta de Pedro e que é o centro de toda a Bíblia, ele nos ensinou a viver sua missão na terra. Ele disse assim: pois eu desci do céu, preste atenção, não para fazer a minha própria vontade. Ele tinha uma missão, querido. Ele se esvaziou, pensa num funil. Ele deixou a glória dele, ele deixou o céu, ele se esvaziou, ele entrou como que num funil, boca larga lá em cima, que é o poder, que é a glória, que é a majestade, que o céu é assim, boca fina aqui embaixo, ok? Jesus passa por esse funil dizendo o seguinte: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora presta atenção. Esta é a vontade do Pai. Olha a vontade do Pai, o qual me enviou: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pode vir cá, meu filho, não tem problema não. Você estava cheio de vontade de vir aqui, o pessoal fica te segurando. Isso, pronto, já está aqui. Tranquilo? Ele vai para lá, ó. Pode vir, minha filha, não tem problema não. Nós somos uma igreja com liberdade, pode ficar tranquila. Criança é assim mesmo. Criança nos prega às vezes uma peça. Ele quer tocar bateria, gente. Ele vai ser baterista. Graças a Deus, dá um glória a Deus por isso. Ele vai ser baterista aí, ó. Falei para você? Sei das coisas. Presta atenção, agora presta atenção em mim. Diz assim: pastor, vou olhar só para você. Ele é mais bonito, mas eu vou olhar só para você. Faz um esforço e olha para mim, tá? Faz um esforço. Concentra aí. Que eu não perca, olha a história, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pensa comigo. Jesus tinha uma missão.
veio cumprir essa missão por causa de mim e de você. Continua. Mas que eu os ressuscite no último dia, de fato. Esta é a vontade daquele que me enviou. Tchau, campeão. Depois você volta na próxima. Daquele que me enviou, que todo aquele que vir, ó, esse vir aqui não é de ir não, é de ver. O Filho do Homem, ou o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna. E aí Jesus reafirma: e eu o ressuscitarei no último dia. Sendo assim, sua missão, querido, é falar para as pessoas deste amor incondicional de Deus, que é capaz de transformar a vida delas. Sua missão, em suma, é uma coisa que a gente fala aqui durante anos. Faz assim comigo: receber, regozijar e repartir. Receber, regozijar e repartir. Sua missão é qual? Porque somente os transformados fazem isso. Eles recebem a orientação do mestre, eles atendem o chamado do mestre repartido, e eles glorificam todo o tempo. Porque os transformados crescem à medida que recebem as orientações. Hoje, ou a partir de hoje, você não é mais o mesmo. Você já cresceu um golinho. Você já acrescentou aquilo que a Bíblia diz, um covado, 1 milímetro. Você cresceu. O alinhamento que Pedro estava usando aqui é alinhar o crescimento do conhecimento com o crescimento da graça. Pedro não disse cresce em conhecimento e esquece a graça, mas também não disse cresce em graça e esquece o conhecimento. Pedro disse alinha esse negócio, e aí tu serás cheio do Espírito Santo, e aí tu serás um crente transformado, e aí você crescerá. Os transformados crescem à medida que recebem as orientações de Jesus, à medida que aceitam o chamado de Jesus, à medida que vivem a missão de Jesus. Quero concluir esse tempo com você dizendo o seguinte: Pedro tinha a intenção de orientar os crentes do seu tempo a avançarem no crescimento. Era essa a intenção de Pedro. Pedro não tinha nenhuma outra preocupação. Pedro não tinha nenhum outro negócio importante. O negócio importante de Pedro era fazer a vontade daquele que o enviou. Eu não tenho nenhum outro negócio importante para fazer hoje. O que eu tenho de importante para fazer hoje é orientar você. É fazer com que você cresça. É fazer com que você realmente saia daqui cheio do conhecimento, mas cheio da graça. Pedro estava preocupado somente com isso. A ensinar o povo a se desviarem dos ensinamentos errados. E a voltarem a viver, a observar os bons princípios da palavra. A palavra te ensina tudo, meu irmão. Leia a Bíblia. Quer crescer? Leia a Bíblia. Nós estamos lendo um devocional, Tudo para Ele. Tudo para Ele. Imagina. E tudo concorre para o bem. Você vai perceber no decorrer do ano. Recebemos uma carta hoje, o que está dizendo lá? Para Ele. Porque quando você começa a mexer, a andar com Deus, tudo concorre para o bem, nada sai do script, tudo está desenhado com Deus e você não perde o passo. É com Deus. Entende? Tudo para Ele. Observe os bons princípios da palavra. Não deixe esses princípios se perderem na sua vida por causa de qualquer coisa. Não negocie a palavra de Deus por causa de qualquer lentilha que andam te oferecendo por aí. E eu não sou bobo não. Eu sei que o mundo é prazeroso. Eu sei que é gostoso viver no mundo. Eu vivo nele. Mato um leão por dia para não viver em pecado.
Não é fácil ser cristão e não é fácil aceitar a Jesus. Não é fácil se encontrar com o Mestre, não. É difícil. Mas uma coisa tem: a chave da vida eterna está na mão dele. E você só pega com ele, querido. Não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém mais vai lhe dar isso. Somente Jesus. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa e ela disse: eu quero ser assim mesmo. E eu finalizei a conversa dizendo: para aqui você pode ser qualquer negócio. Quero ver é entrar no céu de qualquer jeito. Aqui pode ser qualquer negócio, agora entrar no céu, duvido. Porque a chave do céu, meu irmão, está na mão do Todo-Poderoso. E só vai entrar lá quem passar pela cartilha bonitinho. Nesta noite o meu objetivo é levar você que está aqui a crescer de forma exponencial. Levanta a mão quem quer crescer de forma exponencial. Todo mundo. Se tiver um louco aqui que não quer crescer, meu irmão, eu desisto. Joga esse microfone aqui, ó, e vou pescar como Pedro fez. Todo mundo quer crescer. E a nossa intenção no ano do crescimento, ano do crescimento, é fazer você, mas não só você, nós também vamos crescer. Porque os transformados crescem. Transformado não fica paralisado, meu irmão. Transformado cresce. Transformado sai do lugar. Você foi no ano de 2016. No ano de 2017 você vai romper. É outra história. É outro negócio. Você vai crescer. Você vai arrebentar. O teu crescimento vai despertar interesse de outras pessoas. Se você exercer uma função, o teu chefe vai olhar para você e vai dizer: cara, tu está amadurecendo, tu está crescendo, e eu já estou começando a ver você em outro patamar. É assim que funciona, querido. Quando tu não tem medo de crescer, você não precisa atropelar ninguém, não. O crescimento com Deus chama as pessoas para você. O crescimento com Deus faz com que as pessoas observem e comecem a falar: tu está crescendo, tu está amadurecendo. Olha, estou começando a gostar porque você está começando a ficar diferente. Já estou pensando em você numa nova função. Já estou pensando em você num novo cargo. É assim que vai acontecer com você nesse ano. Profeticamente eu digo isso para você, porque o meu desejo nesta noite é que você cresça exponencialmente em todas as áreas da sua vida. Aqui, só quero trazer os ensinamentos de Cristo ao seu coração. A palavra que renova as expectativas para esse novo ano seu. Nesse primeiro culto em comunidade que nós estamos, essa palavra é para renovar o seu coração, para dizer: vai mesmo, avança mesmo, cresce mesmo, porque você é um transformado, e você nasceu para crescer, você nasceu para ser grande, você nasceu para avançar. Mas também é uma palavra para orientar você que nos assiste aí, você que nos visita aqui. E essa palavra de orientação, ela quer dizer para você que só existe um caminho para o crescimento. Um único caminho para o crescimento. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou de dentre os mortos para nos dar a vida eterna junto dele no céu. Céu, oh céu, lar, verdadeiro lar é o céu. Esse Jesus está ao seu alcance nessa noite. Você pode se encontrar com ele aqui. Sabe por quê? Porque os transformados crescem recebendo as orientações de Jesus, crescem atendendo o chamado de Jesus e crescem vivendo a missão de Jesus. Não fuja da missão do Senhor. Pastor, você disse que essa igreja é uma igreja com propósito, e a mensagem que você estava pregando, ela está intrinsecamente linkada ao propósito discipulado. Sim.
Mas eu aprendi lá que todo dia é dia de oportunidade. Todo dia é dia de oportunidade. Eu não vou fechar esse tempo sem lhe dar uma oportunidade de se encontrar com o Rei dos Reis e ativar o seu crescimento de uma vez por todas. Eu não vou fechar esse tempo sem lhe dar uma oportunidade de fazer uma oração com você. Você que uma parte desta palavra ou toda esta palavra falou ao seu coração, eu quero orar com você nessa hora. Eu quero te pedir que você e todos vocês fiquem de pé. Nós vamos adorar ao Senhor, mas eu queria que especialmente você, que essa palavra falou ao seu coração, que você coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar com você. Você, pastor, eu entendi. Eu estava meio que assim, sabe? Meio que não entendendo como eu ia crescer. Eu vou fazer um resumão para você. Aceita Jesus, obedece a Ele e você cresce. Pronto. Aceita Jesus, obedece a Ele e você cresce.